Olá, meu irmão. Hoje eu tenho uma palavra de Deus poderosa para transformar a sua vida. Querido, você diz que serve a Deus, mas você vive triste, vive angustiado, vive murmurando, desanimado. Antes de começar essa pregação, eu quero dizer que homem, mulher de Deus, murmurando, angustiado, triste, desanimado, é porque está faltando Deus na vida dele, Deus na vida dela. Querido, talvez você esteja triste, porque você esteja resistindo à voz de Deus. Eu quero pregar para você em 2 Coríntios, capítulo 13 e versículo 8. Assim está escrito: nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Querido, você pode lutar contra qualquer coisa no mundo, exceto contra a verdade, porque a verdade é uma só. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Querido, se Jesus está dizendo que Ele é o caminho e a verdade, lá em João capítulo 14, versículo 6, e conhecereis a verdade, e a verdade vos te libertará, em João capítulo 8, versículo 32, Jesus Cristo está dizendo aqui: e conhecereis a mim, e eu os libertarei. Que palavra maravilhosa! E como Jesus te libertará? João capítulo 3 e versículo 6 ao 8. Para isso se manifestou o Filho de Deus, Jesus Cristo, para desfazer as obras do diabo. Desfazer, libertar, ajudar. Jesus está dizendo para você: nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. E o que significa isso? Que se você vive uma vida mentirosa, você está se opondo a Cristo, que recebeu poder no céu e na terra. Como diz em Mateus capítulo 28. Querido, se você não assumir que está mentindo diante de Deus, aonde você não reconhece que está passando uma imagem daquilo que você não é, você está mentindo para você mesmo. E nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Querido, se você não mostrar para Deus que quer ser verdadeiro e assumir a realidade, você vai vivendo sempre na ilusão e sempre a ter inveja. Porque o mentiroso, ele finge uma vida que ele não tem. E olha para a vida do seu próximo e se assemelha. Ele observa a vida ele observa a vida do próximo. Para quê? Para se comparar. Porque a realidade dele é triste demais, é dura demais, depressiva demais para ele. Ser uma pessoa mau caráter e uma pessoa ser pobre não é vergonhoso. Mas para o mentiroso, uma pessoa que não tem status sociais, mas para o mentiroso é vergonhoso. Sabe por quê? Porque o mentiroso não se contenta com a realidade. Então, meu querido, quando Jesus diz que não podemos nada contra a verdade, senão pela verdade, Jesus Cristo está dizendo: se você é um mentiroso, você vai se dar mal na sua vida. Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Aquele que obedece à mentira, meu querido, como diz em João capítulo 8, versículo 44, é um filho do diabo. E o diabo será destruído com o sopro da boca de Cristo. Você sabia disso? A palavra de Deus fala: pare de temer o diabo,
O grande problema das pessoas é a falta de conhecimento das escrituras sagradas. E elas estão temendo ao diabo e não obedecem a Deus. E invertem a palavra de Deus em seu coração. E é isso que o diabo faz. Elas estão temendo ao diabo e não temem a Deus. Porque são pessoas sem juízo, mortas em seus pecados. E a palavra de Deus fala que o segredo da sabedoria é temer a Deus, e Deus revela o seu segredo para os retos. Então, meus irmãos, não adianta você ser mentiroso e querer conhecer a Deus, que você não vai conhecer a Deus. Ele é o caminho, ele é a verdade, Jesus é a vida. Você não pode nada contra a verdade, a não ser a favor da verdade. E então, você não pode nada contra Cristo. Por quê? Porque Cristo é a verdade. E se você se rebela contra a verdade, que é anunciada pela graça de Deus, você não se rebela, na verdade, você não se rebela contra mim, mas contra o próprio Cristo. Em 2 Crônicas, capítulo 20, fala: Nesta peleja não tereis que pelejar. Querido, Deus está lhe observando para você levar a palavra dele adiante. Deus não faz acepção de pessoas, mas chama todos ao conhecimento da verdade. Chama todos. E ele te chama hoje para o arrependimento dos pecados, para que você viva uma vida santa, correta, longe do pecado, longe da prostituição, longe da mentira, longe das falcatruas e tudo o que desagrada a Deus. E que você tenha uma vida santa diante de Deus. Não rejeite a voz do Espírito Santo. Se hoje ouvires a voz de Deus, não endureceis os vossos corações. Querido, obedeça a Deus. Faça a vontade de Deus para que vivas. E essa foi a palavra de Deus para abençoar a sua vida. Fiquem todos na paz, em nome de Jesus.